Olá pessoal, sou o professor Amaury Franco de Língua Portuguesa e estou aqui para oferecer a vocês algumas dicas sobre aspectos que são cobrados em concursos e que servem também para a sua vida prática. Afinal de contas, a língua portuguesa é o seu instrumento de comunicação diária. Por isso, é preciso saber dominar bem os mecanismos dessa belíssima língua que é a nossa. Bom, hoje temos mais uma dica em pílulas, Vamos falar um pouco agora sobre o uso da palavra porquê. Vejamos. O porquê junto e sem acento. Nesse caso, ele será uma conjunção explicativa ou uma conjunção causal. Não cabe aqui agora explicar essa diferença entre causa ou explicação. Na verdade, esse porquê junto e sem acento vai ser usado apenas para dar a causa ou explicação de algo. Veja o exemplo. Eu não saí de casa porque estava chovendo. Então, é a causa. A consequência foi eu não ter saído de casa. Ok? Não sai agora, porque está chovendo. Estou explicando o porquê desse comando, não sai agora. Então, para dar uma causa ou explicação, esse porquê vai ser junto e sem acento. Porquê 2. O porquê junto e com acento agora. Bom, a classe gramatical desse porquê é substantivo. Ele vem normalmente após um determinante. O que seria um determinante? Um artigo, um pronome, um numeral. Muitos alunos pensam que esse porquê junto e com acento tem que vir obrigatoriamente após o artigo o porquê, mas não. Eu estou colocando aqui outros tipos de determinantes possíveis para o uso desse porquê junto e com acento. Um pronome, um numeral. Se eu digo para você, eu quero que você me dê 2 porquês para explicar a sua falta, usei um numeral, 2 porquês. Se eu digo para você assim, olha, aquele porquê que você me deu, eu não aceitei. O aquele é um pronome demonstrativo. Eu quero que você me dê algum porquê para explicar essa situação. Algum, porém indefinido. Ok? Então, olha o exemplo. Não entendo o porquê da sua reclamação. A melhor maneira de você reconhecer esse porquê junto e com acento é você verificar que ele é igual à palavra motivo. Pode ser motivo, pode ser razão. Não entendo a razão da sua reclamação. Não entendo o motivo da sua reclamação. Esse porquê, portanto, junto e com acento, virá normalmente depois de um determinante. Por que normalmente? Porque, por exemplo, eu poderia dizer assim, você não tem porquê para reclamar de mim. Você não tem porquê, junto e com acento, para reclamar de mim. Repara que eu não usei determinante. Mas como é que eu sei que esse porquê é junto e com acento? Vou repetir a frase. Você não tem porquê para reclamar de mim. Esse porquê é igual a motivo. Então, a principal dica para o uso do porquê junto e com acento não é nem a presença do determinante, artigo, pronome ou numeral. É realmente o fato de ele ser sinônimo da palavra motivo ou razão. Mais uma vez, você não tem porquê para reclamar de mim. Você não tem motivo para reclamar de mim. Esse porquê será junto e com acento. Porquê número 3. Ele pode ocorrer em frases interrogativas ou afirmativas, posicionando-se no início ou no meio da frase. Por exemplo, por que ela faltou ao trabalho? Bom, aqui são 2 palavras. O porquê, quando é separado, sempre terá 2 classes ali para formar essa palavra. O por é preposição. E esse que pode variar de classe. Como aqui se trata de uma frase claramente interrogativa, é o que eu chamaria de uma interrogação direta, termina aqui com ponto de interrogação, então esse que se classifica como pronome interrogativo. Mais uma vez eu digo, a classe gramatical da palavra, nesse caso, não interessa muito quando a questão envolve o uso da palavra porquê. Mas eu estou dando, porque não se sabe, de repente você pode botar uma questão que pergunte a classe gramatical do quê, o que é uma palavra que tem várias classes gramaticais. E, vez ou outra, encontramos questões sobre a classe gramatical do quê. Na questão do uso do porquê, a frase interrogativa vai fazer com que o por seja uma preposição e o que seja um pronome interrogativo. Ok? Então, esse porquê que for igual a porquê motivo, repare bem, não é apenas motivo. Se for apenas igual a motivo, é o porquê junto e com acento.
Eu não entendo o motivo da sua reclamação. Eu não entendo o porquê da sua reclamação. Esse porquê 3 é igual à expressão por que motivo. Também poderia ser por qual motivo. Estaria no mesmo. E a classe gramatical do que, porque do por vai ser preposição nesse caso. Do que, se for uma frase interrogativa como essa primeira aqui, vai ser pronome interrogativo mesmo. Agora, olha só. Há dois tipos de interrogação. Essa interrogação que termina com ponto de interrogação chama-se de interrogação ou pergunta direta. Entretanto, veja a frase número 2. Quero saber por que ela faltou ao trabalho. Consegue perceber que o tom de pergunta é mais leve, é mais suave, é mais atenuado? É o que nós chamamos de pergunta indireta. Então, quero saber por que ela faltou ao trabalho. Repare um detalhe. A pergunta direta termina com ponto de interrogação. A pergunta indireta termina com ponto final normal. Mesmo assim, as duas frases são perguntas. Portanto, tanto na frase 1 quanto na frase 2, o que tem a classe gramatical de pronome interrogativo. Primeiro, nessa pergunta direta, por que ela faltou ao trabalho? Olha só o tom da pergunta. Por que ela faltou ao trabalho? Ponto de interrogação. Vejam como o tom muda ao colocar a expressão quero saber. Eu quero saber. Eu gostaria de saber por que ela faltou ao trabalho. Ponto. Ambas são perguntas. A primeira é direta, a segunda indireta. O que, nesse caso, tem a classe de pronome interrogativo e é separado. Sempre que a expressão porquê, ou a palavra porquê, sempre que o porquê for igual a por que motivo ou por qual motivo, ele vai ser escrito em duas palavras. Por quê? Frase número 3. Bom, eu já descobri por que ela faltou ao trabalho. Continuo podendo substituir esse porquê por qual motivo? Eu já descobri por que motivo ela faltou ao trabalho. A diferença está na classe gramatical. Neste caso, essa frase faz uma afirmação. Não é uma pergunta, nem direta e nem indireta. É uma afirmação. Nesse caso, como ele não determinou qual é o motivo, esse que é um pronome indefinido. Insisto, estou dando a classe gramatical do que nesse caso por mera curiosidade. Dificilmente, nesse caso, a classe do que é cobrada. Mas é bom saber, porque nunca se sabe o que vai ser cobrado na sua prova. Então, se eu disser, já descobri por que ela faltou ao trabalho, o que importa saber, antes de tudo, é que esse porquê será feito em duas palavras. Porquê separado e sem acento. Quer dizer, saber que são pronome indefinido é o menos importante, bem menos importante. Mas entenda, por que não é um pronome interrogativo? Porque a frase não é interrogativa. E por que eu estou frisando isso? Porque eu já vi vários alunos achando que esse porquê só vai acontecer em início de pergunta, quando a frase for uma pergunta, e não sempre. Repare mais uma vez a frase 3, já descobri por que ela faltou ao trabalho. Isso não é uma pergunta. Então, aqui, esse que não é um pronome interrogativo. Ele é um pronome indefinido. Ok? Repito, sempre que o porquê for igual a porquê motivo, será separado e sem acento. Mas esse porquê separado e sem acento também pode ser usado, nesse caso B aqui, quando for igual a pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais. E nesse caso, meus amigos, a classe gramatical do que será pronome relativo. O que é um pronome relativo? Como o próprio nome sugere, é um pronome que se relaciona com o termo anterior. Então, olha aqui, você não imagina os problemas por que veio passando. Esse que aqui se relaciona com a palavra problemas. Esse que aqui tem a classe gramatical de pronome relativo. E é uma das classes gramaticais mais cobradas sobre a palavra que, de pronome relativo. Ok? Como é que eu sei quando a palavra que é um pronome relativo? Por dois motivos. Primeiro, porque ela literalmente se relaciona com um termo antecedente, um termo situado na oração anterior. Segundo, que o pronome relativo que sempre é substituível por outro pronome relativo, o qual. Então, se eu digo assim, esta é a mulher que amo, esse que pode ser substituído por esta é a mulher a qual amo. Se eu digo assim, você trouxe o dinheiro de que preciso, esse que se relaciona com dinheiro pode ser trocado pela frase,
Você trouxe o dinheiro do qual preciso? Esta é a casa em que moro. Ou esta é a casa na qual moro. Portanto, sempre que a palavra que tiver a classe gramatical de pronome relativo, ela será substituível por outro pronome relativo, que será o qual. O qual, a qual, os quais, as quais. Veja que é isso que está sendo explicado aqui, ó. Sempre que esse porquê for igual a pelo qual, pelas quais, e por aí vai, variantes, esse porquê será escrito em duas palavras. E aí, no caso, a classe gramatical desse que será de pronome relativo. Você não imagina os problemas porque vem passando. Está aqui, ó, pronome relativo. Você não imagina os problemas porque vem passando, é igual a dizer, você não imagina os problemas pelos quais venho passando. Por exemplo, para ir trabalhar no centro do Rio de Janeiro, né, eu que moro na Zona Oeste, no bairro do Recreio, eu passo pelo bairro de Copacabana, quando eu vou de carro. Então eu vou dizer assim, ó, Copacabana é o bairro porque passo. Copacabana é o bairro pelo qual passo. Esse que se relaciona com Copacabana, tem a classe gramatical de pronome relativo. Copacabana é o bairro porque passo, separado e sem acento. Então esse porquê separado e sem acento poderá ser utilizado em duas situações. Primeira, quando for igual a por que motivo ou por qual motivo. Segunda, quando for igual a pelo qual ou flexões. Lembrando que no último caso, esse aqui será um pronome relativo. Ok? Vamos então agora ver o quarto e último porquê. Bom, é o porquê separado e com acento. Na verdade, esse porquê é muito parecido com esse aqui, com o porquê letra A, tá? É a mesma dica. Sempre que o porquê for igual a porquê motivo, e aqui é a mesma coisa, igual a porquê motivo, ele será em duas palavras, separado e separado, ele será separado, tá? Agora, ter acento ou não ter acento vai depender do posicionamento desse porquê na frase. Repara só, esse porquê, letra A, tá? Da letra B, outra coisa igual a pelo qual. O porquê letra A, que é igual a porquê motivo, ele pode ocorrer em frases negativas ou afirmativas, olha o detalhe, posicionando-se no início, olha o início, ou no meio da frase ou do período inteiro. Então, início ou meio. Daí a pergunta direta ou pergunta indireta, né? Ó, por que ela faltou o trabalho? Repara que o porquê está no início. Quero saber por que ela faltou o trabalho, está no meio do período, da frase inteira. Da frase inteira. Esse porquê 4 também vai ser igual a porquê motivo. Então eu vou repetir, vou frisar. Sempre que o porquê for igual a porquê motivo, ele será escrito em duas palavras. Ter ou não ter acento depende da posição dele na frase. Esse porquê separado e com acento também ocorrerá em frases negativas ou afirmativas, igual ao anterior, mas olha só, posicionando-se no final da oração, ou até mesmo isolado, depois de uma pergunta. Então, o posicionamento dele é que vai fazer ele ser mais forte ou mais fraco. Quando ele aparece no final da frase ou isolado, ele é tônico, ele é forte. Então, a acentuação do que segue justamente a regra da acentuação que diz que os monossílabos tônicos, ou seja, palavras com uma sílaba só, então, os monossílabos tônicos serão acentuados quando terminarem A, E, O. Como, por exemplo, pá, acento agudo no A, fé, acento agudo no E, pó, acento agudo no O. Ok? Tá certo? Então, olha só. Ela faltou por quê? Por que motivo? O que importa é saber que ele é separado porque é igual a por que motivo. Sempre que por que for igual a por que motivo, será separado. Mas por que ele tem acento? Porque ele é tônico, ele é forte. Olha a diferença de entonação. Por que ela faltou? É fraco. Ela faltou por quê? É tônico. Por isso que ele leva acento. Nessa posição ele fica tônico, ou seja, ele fica forte. E agora também separado, depois de uma pausa, de uma pontuação. Ó. Ela faltou por quê? Repito que nesses dois primeiros casos, ele é igual a por que motivo, está evidente isso. Ela faltou, mas não sei por quê. Ela faltou, mas não sei por quê. Né? Olha de novo, por que motivo, separado e com acento. Esse caso 3 é o caso para o qual eu chamo a sua atenção. Já foi cobrado em concurso, até em prova de polícia civil, inclusive. Olha só, eu não sei por quê, mas ela faltou.
Veja a posição desse porquê. Você poderia dizer assim para mim, ué, mas ele não está no final da frase. De fato, no final da frase ou do período ele não está. Porque o período é uma frase que tem uma ou mais orações. A frase termina aqui, ó. Não sei porquê, mas ela faltou. Mas olha o que eu coloquei aqui. Esse porquê separado e com acento, ele pode ocorrer em frases interrogativas ou afirmativas, posicionando-se no final da oração ou isolado. Há uma diferença. Esse período aqui, né, assim como outros que estão acima, tem duas orações. Esse período aqui, ó. Na verdade, esse período aqui é exatamente igual ao de cima, com uma diferença que eu inverti a ordem deles. Olha só. Ela faltou. Isso é uma oração. Mas não sei porquê. Isso é outra oração. Aqui o porquê está no final do período, da frase e da sua própria oração. Na frase 3, o que eu fiz foi apenas inverter a ordem. Inverter a ordem. Agora eu coloquei esse porquê na primeira oração. Então ele está no final da sua própria oração. Ele é tônico. Eu não sei porquê, por que motivo, olha a pausa. Mas ela faltou. É a mesma dinâmica. Entendeu? Então peço a você para olhar o detalhe. Ó. Olha o porquê separado e sem acento. Eu disse o seguinte, que ele pode ocorrer em frases interrogativas ou afirmativas, e disse o mesmo para esse porquê com acento, ocorrer em frase interrogativa ou afirmativa, mas olha a questão da posição. Para o anterior sem acento, posicionando-se no início ou meio da frase inteira ou período. Não importa quantas orações tem. Tá? Início ou meio, desculpe. Início ou meio da frase. Então, olha aqui a frase. A frase é essa. Está no início da frase. Olha aqui outra frase. Né? Que tem mais de uma oração aqui. Ó. Quero saber. É uma oração. Porque ela faltou outra oração. Mas ele está no meio do período inteiro. Nesse aqui, eu estou dizendo que ele vai se posicionar no final da oração. Não importa se ele vai finalizar a oração, né, e o período, ou se ele vai finalizar uma outra oração. Então eu quero que você entenda que as frases 3 e 4, essas duas aqui, são em essência a mesma frase. A diferença é que nessa aqui, o porquê está finalizando o período inteiro e a sua própria oração. E nesse aqui eu inverti as ordens. Ou melhor, eu inverti a ordem das orações dentro do período. Esse porquê é tônico, porque ele finaliza a sua própria oração. Então, não sei porquê, mas ela faltou. Ponto. Ela faltou, mas eu já sei porquê. Esse que aqui não é pronome interrogativo. Ele é pronome interrogativo e nas outras frases, que são interrogações. Aqui é uma afirmação. E ela faltou, mas eu já sei porquê. Pronome indefinido. Tá? Então, se o porquê for igual a porquê motivo, ele vai ser separado. Ter ou não ter acento depende da força, da intensidade que ele tem. Depende da posição dele na frase. Meus amigos, eu estou frisando nesse caso 3, porque foi assim mesmo que caiu numa prova da Polícia Civil aqui do Rio de Janeiro. E quando caiu, os alunos se estreparam, os candidatos se estreparam. Sabe por quê? Porque normalmente você aprende que esse porquê aqui só aparece em frase interrogativa, o que não é verdade, e só no final da frase, o que também não é verdade. A maneira como caiu na prova foi exatamente esta aqui. Então, ou seja, com esse porquê não vindo no final da frase, mas sim vindo no final da sua própria oração. Então é preciso perceber que a intensidade, a tonicidade aqui desse porquê é forte. Então, por ser forte, leva acento. Pela regra que diz que toda monossílaba tônica, quer dizer, forte, terminada em A, O ou AS, ES, OS, leva acento. Perceba a força disso aqui, ó. Eu não sei porquê, olha a pausa, mas ela faltou. Entendeu? Então, por ter sido exatamente dessa maneira que caiu numa prova de concurso e que fez com que muitos candidatos quebrassem a cara, eu estou mostrando para você esse caso. Entendido? Ok? Vamos em frente agora, vamos ver algumas questões de concurso, então, sobre o uso do porquê. Prefeitura Municipal de Mesquita. No título do texto, é claro que eu não reproduzi aqui o texto, porque ficaria muito grande para a gente trabalhar aqui agora com essas dicas em pílula. É pílula para você engolir rápido, né? No título do texto aparece o interrogativo porquê, grafado em duas palavras. Eu lembro bem, o título era Por que o brasileiro não reclama? Né? Porquê separado, seria claro.
Por que motivo? Por que motivo o brasileiro reclama? Por isso, porque no título aparece grafado em 2 palavras. Ok. A frase em que a grafia desse vocábulo não está de acordo com a norma culta é, ou seja, em qual dessas frases o uso do porquê está errado? Vejamos. O brasileiro não reclama por quê? B. O pesquisador quer saber por que o brasileiro não reclama. C. O brasileiro não reclama porque não vê os demais reclamarem. D. A pesquisa vai tentar estudar o porquê de o brasileiro não reclamar. E tudo isso ocorre porque o governo não faz cumprir a lei. Já pensou? Sempre que te apresentar uma questão, você deve pausar para tentar responder e depois dar continuidade ao vídeo, né? Pausou? Pensou? Vamos lá. Ele quer saber em qual dessas opções o uso está errado. O brasileiro não reclama por quê? Está no final da frase, do período, final da oração, né? O brasileiro não reclama por quê? Por que motivo? Sempre que por quê for igual a por que motivo, vai ser separado. Pela posição dele é tônico. Por ser tônico, tem que levar acentos com flexo. A letra A está certa. B. O pesquisador quer saber por que o brasileiro não reclama. Isso aqui é uma pergunta indireta. Ele quer saber por que não reclamam. Aqui é uma pergunta indireta, termina com ponto. Aqui é uma pergunta direta, termina com ponto de interrogação. Ou seja, esse que aqui é pronome interrogativo, tanto na frase A quanto na frase B. O que importa é que, em ambos os casos, o porquê é igual a por que motivo. Agora, por que esse aqui leva acento e esse não leva acento? Olha a posição. Aqui está no final da oração e da frase. Aqui está no meio da frase. Então, ele aqui é tônico na letra A. Aqui não é tônico, ele é átono. Tá? Agora, é separado porque é igual a por que motivo. C. O brasileiro não reclama porque não vê os demais reclamarem. É a causa. Esse porquê que dá a causa ou explicação é junto e sem acento. Letra D. A pesquisa vai tentar estudar o porquê de o brasileiro não reclamar. Olha o determinante O aqui. Esse porquê é igual a motivo. Apenas motivo. Esse porquê é junto e com acento é substantivo. Então, resposta, letra E. Tudo isso ocorre porque o governo não faz cumprir a lei. Como deveria ser esse porquê? Bom, esse porquê dá uma explicação de por que alguma coisa ocorre. Uma explicação, uma causa. E sempre que o porquê der uma causa ou explicação, ele terá que ser grafado como? Junto e sem acento. Uma palavra só. Tudo isso ocorre porque o governo não faz cumprir a lei. E aí, você acertou? Então, a resposta, letra E. Quero registrar a triste situação porque passam milhões de crianças brasileiras. A frase abaixo, em que a forma maiúscula está grafada erradamente, bom, esse porquê está certo, né? Quero registrar a triste situação porque passam milhões de crianças brasileiras é a triste situação pela qual passam crianças. Sempre que o porquê for igual a pelo qual ou pela qual, ele vai ser separado e sem acento. Esse aqui é pronome relativo. Esse aqui, ele retoma triste situação, ou situação. A situação pela qual passam milhões de crianças brasileiras. É separado sem acento. Ele quer errada. Letra A. Os menores não sabem por que devem trabalhar tanto. Letra B. Por que o Estado deve preocupar-se com os menores? Letra C. Os direitos por que lutam os menores são legítimos. Letra D. Os legisladores desejam saber o porquê do atraso na proteção ao menor. Letra E. O menor fora da escola, a autora do texto só quer saber por quê. E aí? Já pensou? Pausou? Marque aí a resposta. Vejamos então. Os menores querem saber por que devem trabalhar tanto. Esse porquê igual a por que motivo. Está no meio da frase. Certo? Separado e sem acento. Sempre que porquê for igual a por que motivo, separado e sem acento. B. Por que o Estado deve preocupar-se com os menores? Por que motivo de novo? Está no começo da pergunta. É separado e sem acento. Por que motivo? C. Os direitos por que lutam os menores são legítimos? Repara, esse que aqui retoma direitos. É relativo, é um pronome relativo. Como é que eu sei que ele é pronome relativo? É igual a pelos quais. Os direitos pelos quais lutam os menores são legítimos. Certo? Sempre porque for igual a pelo qual ou flexões, será separado e sem acento.
Os legisladores desejam saber o porquê do atraso na proteção ao menor. O motivo. Olha o determinante artigo aqui, ó. O motivo, junto e com acento. É um substantivo. Então, gabarito letra E. O menor fora da escola, a autora do texto só quer saber por quê. Por que motivo? É separado, é igual a por que motivo. Mas olha a posição dele na frase. Teria que ser separado e com acento. Ok? Porque ele é tônico. Consequentemente, resposta à letra E. Vamos agora a mais uma questão. TRF. Está correto o emprego do elemento sublinhado em não há uma razão única por que se explique essa idolatria. Letra B. Muitos se perguntam por que ocorre esse culto obsessivo. Letra C. Esse culto obsessivo da juventude ocorre por quê? Letra D. Diga-me por que ocorre tamanha idolatria dos jovens. Letra E. O porquê desse culto obstinado deve ser buscado nas leis do mercado. Marque aí a sua resposta. Vejamos agora. Não há uma razão única pela qual se explica essa idolatria. Esse pela qual se refere à razão. Esse que é pronome relativo. Então, se é igual a pela qual, esse porquê tem que ser separado e sem acento. Uma razão pela qual, sempre que porquê for igual pelo qual ou flexões, será separado esse que é pronome relativo. Muitos se perguntam por que ocorre esse culto obsessivo. Né? Uma pergunta indireta, não é isso? Então, é igual a por que motivo. Se é igual a por que motivo, é porque separado e sem acento. Ok? Esse culto obsessivo da juventude ocorre por quê? Ocorre por que motivo? Se é igual a por que motivo, é separado. Se é separado, né, e ele está no final da oração, ele é com acento. Por isso, a letra C é a resposta. Letra D. Diga-me por que ocorre tamanha idolatria dos jovens? Né? Uma pergunta indireta. E diga-me por que motivo. Por que motivo ocorre? Então esse porquê é separado e sem acento. Pela posição dele na frase, né? No meio da frase, é sem acento. E o porquê desse culto obstinado deve ser buscado na lei do mercado. O motivo. Olha o determinante artigo aqui. Ó. Então esse porquê é junto e com acento. O porquê desse culto obstinado deve ser buscado na lei do mercado. Resposta, então, letra C. Vamos, então, agora a mais uma questão. Perguntei por que ela não tocava mais piano. A frase está certinha, né? Uma pergunta indireta. Ó. Perguntei por que motivo ela não tocava mais piano. Assinale a alternativa correta acerca do uso do porquê na frase acima. A forma está correta, pois corresponde à preposição por, mais o pronome relativo que. Bom, eu já acabei dando um spoiler, né? Eu já disse que está correto, né? Mas tudo bem, vamos em frente. A forma está correta, pois corresponde à preposição por, mais o pronome relativo que. B. A forma está correta, pois há uma conjunção, sendo nesse caso sempre grafada como duas palavras. C. A forma está correta, pois equivale a por qual razão, caracterizando uma pergunta indireta. D. A forma está incorreta, pois a forma com duas palavras só se usa em perguntas. O correto seria porque junto e sem acento. E. A forma está incorreta, pois embora seja grafada com duas palavras, a forma que deveria levar acento circunflexo. Bom, já tirei um pouco a sua chance de fazer, né? Porque como eu já disse que a forma está correta, a letra E já está eliminada, né? A letra E diz que a forma está incorreta, a letra D também, né? A letra A diz que está correta, a letra B também, a letra C também. A letra D diz que está incorreta. Já entreguei um pouco aqui a resposta para você. Pode eliminar a letra D e a letra E. Então você fica entre A, B e C, sabendo que a forma por que, separada e sem acento, nessa frase está correta, basta agora saber qual é o motivo. Pensa aí. Então vamos lá, olha só. Perguntei por que ela não tocava mais piano, esse que não tem como ser pronome relativo. Porque para ser pronome relativo, teria que ter algum termo, algum substantivo, ou algum termo substantivo antes do verbo aqui. Não tem nada, esse que não é relativo a nada. Né? Então, a opção que diz que esse que é um pronome relativo está errado. É isso?
A forma está correta, pois é uma conjunção? Não, se fosse uma conjunção causal ou explicativa, esse porque seria uma palavra só, junta, não seriam duas palavras. Então, o gabarito é a letra C. A forma está correta, pois equivale a por qual razão. Perguntei por qual razão, ou por que razão, ou por que motivo. Repare, por qual razão ou por que motivo são a mesma coisa, tá? A é a alternativa correta. Então, olha só, a forma está correta, pois equivale a por qual razão ou por que motivo, caracterizando uma pergunta indireta. Ok? Entendido? Muito bem, espero que você tenha acertado aí, né, as 4 questões, mas se não acertou, não tem problema. A gente está aqui para isso. Meus amigos, nesta dica sobre o uso do porquê, falamos muito sobre pergunta direta, pergunta indireta, até a última questão, fazer menção a isso, a resposta inclusive dizia isso, né? Que o porquê era em 2 palavras, porque se tratava de uma pergunta indireta. Então veja só para a gente reforçar um pouco mais isso aqui, né? Se eu digo para você assim, qual é o seu nome ou quanto você ganha, isso a gente chama de pergunta direta, são perguntas diretas. Olha a entonação. Qual é o seu nome? Quanto você ganha? Quem é você? Isso é uma pergunta direta. Onde você mora? Tá? E a pergunta direta, ela vai terminar sempre com o sinal de interrogação. A pergunta indireta, ela vai ter alguma coisa antes, alguma verbo, alguma expressão antes, que demonstre a intenção da pergunta. Só que ela tem um tom mais atenuado. Olha a diferença. Ó. Eu gostaria de saber qual é o seu nome. Ponto. Eu perguntei quanto você ganha. Ponto. Na questão 4, volte lá e veja, né? Falava isso. Perguntei por que ele não tocava mais piano. Mesma coisa. Eu quero saber, vimos algumas questões utilizava essa expressão. Eu quero saber, certo? Quanto você ganha. Certo? Eu gostaria de saber. Ok? Então, nesse caso, a pergunta indireta termina com ponto final mesmo. A pergunta direta tem um tom mais incisivo de pergunta, termina com ponto de interrogação, e a pergunta indireta termina com um ponto mesmo. Ok?